Então, depois da Segunda Guerra Mundial, até a década de 60, até o período da Guerra do Vietnã, muitas novidades tecnológicas foram desenvolvidas na questão da impressão gráfica. O offset é uma técnica de impressão que utiliza lâminas, uma lâmina para cada cor base, para que você possa compor o seu trabalho. Vocês já viram aquelas obras de arte que parece que estão cheias de bolinha? Então, aquilo é uma ampliação do Lichtenstein, é uma ampliação de uma retícula de pontos do offset. Então, por exemplo, você tem alguma coisa que está em verde na impressão, você vai ter bolinhas amarelas e bolinhas azuis de tamanhos, dependendo da intensidade do verde, define o tamanho da bolinha, e elas juntas, quando você imprime as bolinhas amarelas e as bolinhas azuis, uma bem pertinho da outra, quando você olha, você enxerga o verde. E essa técnica dos tons por meio de pontos permitiu uma ampliação da tiragem muito grande. E também foram desenvolvidas diversas técnicas de ampliação e redução de imagem fotográfica que permitiram também grandes formatos, tanto de outdoors e cartazes, quanto o trabalho dos mesmos trabalhos gráficos em revistas. O espectador já não... Aquela pessoa que estava lendo, que estava recebendo, né, que era o receptor da mensagem, ele já não era mais assim uma pessoa tão desprovida de opinião. Não que anteriormente fosse, mas nesse momento a publicidade já tinha uma noção muito grande de como o público percebia essa publicidade, como ele era atingido por isso e como as vendas eram influenciadas por essa percepção. Então, o espectador, ele queria uma publicidade que levasse em conta sua própria característica. Então, a gente vai começar a ter publicidades bastante interessantes. Como essa, por exemplo, do Fusca. A publicidade diz: pense pequeno. Por quê? Porque estava buscando uma outra linguagem. Você tinha até esse momento venda de carros enormes. E sempre pense grande, o sonho americano. Quando a Volkswagen entrou com essa propaganda do pense pequeno, isso foi quase uma heresia, né? Como assim pense pequeno? Mas isso atingiu o público que eles queriam, que era um público um pouco mais jovem, um público que tinha um pouco menos de recursos e que queria se locomover. Muito bem, conseguiu atingir. Antes de eu passar para frente, o Bernbach é um dos artistas que desenvolveu essa campanha. Tá? Aqui você tem umas obras do Abraham Games que também foram desenvolvidas nesse período e que têm características ainda bastante Art Deco. A gente percebe uma similaridade desse artista com o período Art Deco ainda. Na Suíça, há uma busca pela modulação, pela compreensão da composição através da sua geometria e da sua modulação. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Vejam lá, esse é um cartaz do Ballet Giselle. Essa já é uma propaganda, um folheto de uma obra do Beethoven. E essa aqui é do Clube de Automóveis. Então, a gente vê que há uma certa modulação, uma composição, e principalmente na obra do Beethoven, que fala sobre o Beethoven, essa aqui e essa aqui, uma geometrização muito grande. Aqui a gente tem uma certa modulação
porque essas letras e essas aqui, elas ocupam 1/3 da página e a fotografia ocupa os outros 2/3, certo? E você vai ter uma composição bastante gráfica, mesmo utilizando uma fotografia. Na Itália, nesse período, a Itália sempre teve essa característica muito forte em relação às cores, ao uso mais lúdico das cores e das formas. A Itália tinha uma característica uma tradição de uso do aerógrafo como um dos elementos das suas composições, e ela ainda se manteve durante muito tempo. Aerógrafo é esse equipamentozinho aqui, em que você põe a tinta e você tem um caninho aqui atrás que sopra o ar, e assim o ar, a tinta, quando ela sai da caneta, ela sai num jato e acaba fazendo uma ocupação, assim, um preenchimento muito mais uniforme daquilo que está sendo pintado. E acaba fazendo uma característica bem interessante, assim, dessa. É muito típico uma pintura com aerógrafo. Então, na Itália, se utilizava muito essa pintura com aerógrafo, a fotomontagem e uma modulação bem simples. Algumas obras aqui que a gente tem nesse período dos artistas italianos. E na França, a gente já vai ter uma entrada, o Peter Knapp, ele já tem uma entrada mais ligada, assim, isso aqui já é final dos anos 60, bom, pelo menos anos 60, né? Uma entrada bastante gráfica e que é muito parecida, quer ver, com o Brondovich. Veja só. Aqui. Veja só. Você tem o uso das imagens, você tem o texto que é composto ao redor das imagens, você tem um uso de padrões gráficos muito forte. E olha que interessante, nessa propaganda do carro, as letras estão reforçando a ideia da aerodinâmica do carro. Então, você tem as letras compondo o elemento gráfico do design.